Se hoje você acredita que o amor pode salvar ou pode destruir a sua vida, é porque o romantismo ainda vive em você. Amor, amor e amor. Hoje a gente vai voltar um pouco no tempo, vai voltar ao século XIX para entender o que foi esse movimento romântico na literatura, na arte e o quanto ele segue nos influenciando até hoje na nossa cultura, por mais que a gente não perceba. E o mais importante, por que mesmo vivendo em tempos tão racionalistas como nós estamos, a gente ainda precisa daquilo que o romantismo nos mostrou, tentou nos mostrar? Vamos descobrir isso juntos. Bom, eu tenho certeza que na escola você estudou o romantismo como uma escola literária e aí você recebeu um checklist das características da escola e do período e dos escritores mais importantes. E infelizmente esse assunto ele é bastante chato quando a gente estuda ele assim, né? Principalmente na escola, que a gente ainda não tem essa visão da importância de entender os períodos artísticos e literários para, enfim, entender o mundo como ele é. Então a gente guarda muito pouco na memória, a gente guarda muito pouco sobre essa ideia das escolas literárias. Mas a verdade, gente, é que o que a gente pensa quando a gente pensa numa escola literária, num movimento literário, né? A gente está pensando num conjunto de obras que compartilham valores estéticos, temáticos e filosóficos, né? Que são temas semelhantes que vão aparecendo ali e que geralmente vão aparecer dentro de um mesmo período histórico. E é interessante porque quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando em critérios fixos, nem rígidos, e a gente também não está pensando em algo que abrange todas as obras escritas naquele período unanimemente, sem exceções. Na verdade, a gente está observando uma tendência predominante daquele momento que vai dialogar com outras áreas, como a filosofia, como a história, como a arte no geral. E é fascinante estudar isso, estudar esses movimentos, esses períodos, porque é por meio disso que a gente consegue, de certa forma, criar uma linha do tempo na nossa cabeça, né, e perceber o quanto a arte e a literatura acompanham o seu tempo e são capazes de ser uma resposta a ele. Eu sempre estou falando disso aqui com vocês, né? O quanto a gente percebe que uma boa obra literária, ela sempre acaba sendo uma resposta, uma espécie de resposta em algum grau, em alguma medida, aos grandes dilemas do seu tempo. Ao mesmo tempo em que ela também permanece criando novos sentidos para os nossos tempos atuais. Então vocês percebem que quando a gente pensa nisso, em escola literária e tal, aí a gente não está pensando naquela chatice de vestibular e todas essas coisas que a gente teve que passar, infelizmente, muitos de nós, mas a gente está pensando numa capacidade de compreender a história do mundo, de compreender o movimento do pensamento humano, das tendências do pensamento humano e de como nós vamos tendo fases predominantes de determinados aspectos, o quanto isso vai afetar a nossa compreensão das coisas. E é por isso que é fundamental a gente pensar nessa perspectiva também. Por mais que não seja engessado, isso acontece também na história, né? É muito engraçado quando a gente pensa, então no dia tal, do ano tal, começou a Idade Moderna, no dia tal, do ano tal, começou o período É claro que a gente tem marcos e a gente tem características predominantes para nos ajudar a nos localizar, mas a história, a literatura, a arte, nós estamos falando de coisas que não são matemáticas, né? E que por mais que a gente tenha critérios, a gente sempre vai ter, claro, essa margem de transformação, né? De algo orgânico que vai crescendo, se desenvolvendo e passando, né? E nos mostrando o que é a humanidade ao longo aí de todas essas eras, milênios, séculos que nós já vivemos. Então, bem, vamos nos localizar agora nessa linha do tempo, né? O romantismo, quando que o romantismo vai surgir? Ele começa a aparecer no final do século XVIII, né? Mais ou menos, início do século XIX, pensando nessa ideia de algo orgânico que vai aparecendo, que vai se formando, certo? Não é algo rígido ou fixo. E o romantismo, ele é, na verdade, uma reação ao racionalismo que acabou imperando por causa do iluminismo. Então a gente tem, né, toda aquela ideia do iluminismo lá, né, da Idade das Luzes, enfim, daquela rejeição da Idade Média e tal. E a gente vai ter o iluminismo com uma grande valorização do homem, da razão, né? E a partir disso também
uma tentativa de resgate aí do neoclassicismo, então uma preocupação muito grande com algo, um formalismo, né, com a forma, enfim, com algo mais exato, mais preciso. E o romantismo surge nesse momento, de certa forma, como um contraponto. Então, no lugar dessa razão excessivamente valorizada, o romantismo traz um outro contraponto, que é essa ideia, digamos que da emoção, né, daquilo que é ideal, dos grandes ideais. E em vez daquela ordem tão fixa ou de, enfim, algo mais rígido, a gente vai ter no romantismo uma liberdade criativa maior e uma busca por uma vida que fizesse mais sentido, né? Então a gente sai um pouco dessa objetividade pronunciada para uma subjetividade presente. Isso, é claro, características predominantes. Sempre estamos falando de algo humano, com suas exceções e com seus equilíbrios, certo? E desequilíbrios também. Agora, vamos pensar um pouco em características para a gente se localizar mais ainda nessa particularidade estética do romantismo. A gente vai ter uma diferença muito grande entre o romantismo enquanto movimento literário e o romantismo enquanto sentimento, certo? Então a gente não está falando de urso de pelúcia e coraçãozinho vermelho aqui, a gente está falando de um movimento que surgiu aí de arte, de literatura, como uma resposta a esse excessivo racionalismo que estava sendo aí predominante naquele momento. E para isso, a gente vai ter então, sim, um subjetivismo, um individualismo bastante pronunciado. O eu, ele começa a ser o centro do mundo, né? Então o autor, ele começa a ser confessional, exagerado, né? A emoção começa a imperar acima da lógica e a gente percebe essa valorização muito grande do indivíduo, né? Dos seus dilemas pessoais, das suas questões particulares, da sua busca por amor, por sentido, do seu desejo de viver grandes ideais. Isso é algo que aparece aí predominantemente no romantismo. E a gente vai ter também esse período como um período de grande idealização. Então a mulher é idealizada, o amor é idealizado, a pátria, a infância, a morte, o real, aquilo que é cotidiano, é frustrante e o ideal passa a ser essa ideia de sagrado, de elevado, de melhor, né? Então, digamos que o romantismo vive nos ideais e tem essa perspectiva de uma realidade muito idealizada também. Isso vai causar o terceiro aspecto que a gente vai trazer aqui, que é a fuga da realidade, que aparece em muitos textos. Então, vamos ter bastante presença da natureza como um refúgio, a gente também vai ter a presença dos sonhos, do passado medieval, né, de uma memória assim, naquele tempo era bom, né, de exílio, ou até mesmo de morte. Então, existe também uma tentativa de fuga um pouco desse cotidiano opressor, para viver o ideal. Outra característica interessante é o culto ao herói incompreendido, de certa forma. Então, o romantismo nos traz um pouco essa ideia do artista como um gênio solitário, rejeitado pela sociedade, né? Que vai ter essa marca de, enfim, de incompreensão, de desajuste no mundo. Também vai aparecer aqui como um quinto aspecto, principalmente no Brasil, o ideal de nacionalismo. Isso tem uma razão que a gente vai ver quando a gente comentar um pouco o romantismo no Brasil. Mas, de fato, cada país nesse momento começa a buscar mais pronunciadamente a sua identidade literária, na língua, nas histórias, nos mitos, numa construção de identidade nacional. E essa valorização da pátria, ela vai aparecer bastante nesse período, principalmente aqui no Brasil. E a gente vai ter também uma linguagem mais emocional, mais poética, então a gente vai ter mais exclamações, mais metáforas intensas. A gente tem uma riqueza sensorial também mais pronunciada, tem os livros românticos têm mais cores, têm cheiros, têm descrições mais exacerbadas, né? Então, de certa forma, a gente pode pensar nesse movimento como um movimento que cria uma nova forma de ver o mundo, né? Uma forma totalmente sublime e idealizada das coisas. Quando a gente pensa no romantismo, a gente vai pensar em dois países aqui, né? Primeiro a gente vai pensar no romantismo em Portugal e depois no Brasil. Mas é claro que a gente está falando de um movimento que dominou o mundo inteiro. A gente conhece bastante o romantismo também por causa da França. Se a gente vai pensar aí em grandes obras românticas como Os Miseráveis, né? Que é uma obra aí talvez símbolo do romantismo francês. Em Portugal, a gente vai ter bastante isso com o Almeida Garrett, que é um dos maiores escritores portugueses, que começa ali mais ou menos em 1825, com teatro, com poesia, e que faz, digamos que esse resgate da história nacional muito cara aos portugueses, né? Um tema muito recorrente na literatura portuguesa. Depois a gente vai ter isso com Alexandre Herculano, romances mais históricos, com um tom mais racional, mas que faz esse resgate aí histórico-identitário
identitário, mas a estrela do romantismo português é, sem dúvida nenhuma, Camilo Castelo Branco. E aí a gente vai ter, com o Camilo, o traço mais intenso do romantismo que a gente chama justamente de ultrarromantismo. E vejam que o Camilo é um autor que ele viveu, de certa forma, o romantismo não só na sua obra, mas também na sua vida, no sentido extremo. Porque a gente está falando de um autor, olhem, a biografia do Camilo é um negócio fascinante. Tem amor proibido, tem prisão, tem tragédia, tem até suicídio, tem de tudo na vida do Camilo Castelo Branco. Ele foi, de fato, um autor que viveu, assim, ao extremo o romantismo, não só na literatura, mas na vida. A obra mais famosa dele é a obra que nós estamos publicando pelo clube aqui nesse mês, que é O Amor de Perdição. Junto dela também, Amor de Salvação. A gente está publicando as duas no box desse mês, né? E aí a gente tem, de fato, né, o romantismo puro, o amor idealizado, o amor proibido, jovens apaixonados, tem drama, tem convento, tem prisão, tem morte, né? Tem muita coisa acontecendo ali. Eu não vou falar muito para a gente também não estragar a história e a leitura de vocês. Mas a gente vê esse arquétipo do amor impossível, né? Essa idealização do amor também. Quando a gente pensa no romantismo do Brasil, a gente vai ter um caminho um pouco diferente. O nosso romantismo, ele começa, influenciado bastante pela literatura portuguesa também, ele começa mais ou menos em 1836, principalmente com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, que é um marco, de fato, uma abertura do romantismo aqui no Brasil. E por que ele foi tão importante? Vejam, depois de 1822, da proclamação da independência, começa aqui no Brasil um projeto, né, liderado por Dom Pedro II, de construção de identidade nacional. E Dom Pedro é uma figura fundamental nisso. Ele quer, de fato, constituir uma cultura brasileira já dissociada de Portugal. Ele quer que a gente tenha uma cultura própria e ele começa, de fato, a promover isso, né? Então, constrói teatro, constrói diversos centros culturais, enfim, e vai também incentivar muitos escritores a produzir obras voltadas para isso, para formar uma cultura e uma identidade nacional. É por isso que a primeira fase do romantismo no Brasil é aquela fase que você certamente já conhece, que é o indianismo, né, o nacionalismo. Então a gente vai ter o Gonçalves Dias com Canção do Exílio, a gente vai ter o José de Alencar com seus grandes aí, Iracema, o Guarani, o gaúcho também. E é essa ideia de colocar o indígena como um herói, de fazer esse resgate do Brasil além de Portugal, né? De trazer o cenário da natureza como esse cenário de grandeza nacional e de ter essa ideia ou essa tentativa de um nacionalismo de fato mais pronunciado. Depois de viver esse movimento indigenista, a gente vai passar para o ultrarromantismo, que dialoga muito com o Camilo lá em Portugal, né? A gente vai ter o Álvares de Azevedo com Noite na Taverna, a Lira dos 20 anos, e vai ter esse momento então de escrita sobre sofrimento amoroso, morte precoce, tédio existencial, que é algo que também acontece lá na França, que vai aparecer em autores como Baudelaire. E existe aí um estilo mórbido, né? Então começa a aparecer características predominantes de um estilo mórbido, mais apaixonado pela dor, que inclusive uma idealização da dor praticamente, né? Do amor, enfim, da busca do sentido da vida. E a gente ainda tem aqui no Brasil, né, uma fase super interessante que é a do condoreirismo, cuja figura central vai ser Castro Alves, né, com a sua poesia mais social, mais abolicionista. O Brasil também vive por esse momento, né, de grande tensão aí em relação à abolição da escravatura. E Castro Alves é uma figura fundamental para esse romantismo que é mais engajado, digamos assim, né, e que vai trazer essas questões sociais à tona também na literatura. Tudo isso para que a gente pense realmente a importância do romantismo enquanto escola literária, movimento predominantemente literário daquela época, e que nos ajuda a formar, né, a nossa identidade nacional, nos ajuda a pensar questões importantes naquele momento e também nos ajuda a pensar um pouco sobre esse embate, né, entre a idealização e a realidade. Aquilo que é o ideal, aquilo que é idealizado, mas aquilo que é o cotidiano das pessoas naquele momento e como isso vai então se chocando de certa forma, né, ao longo das obras literárias e a sua influência nos leitores da época e nos leitores atuais também, né? Aí a gente poderia pensar, bom, mas o romantismo ainda importa? Será que o romantismo não ficou lá no século XIX e é isso aí? E hoje a gente está muito frenético, a gente está numa era de realidade, nós somos racionais, nós somos céticos, né? Eu gosto muito de pensar como o romantismo ele é capaz de nos lembrar que o amor ele pode ser profundo e avassalador e
encantado como ele é, que o indivíduo tem seu valor, né, tem a sua busca sedenta por sentido, enfim, por grandes propósitos e grandes ideais, e que a beleza também tem seu grande valor. Então, de certa forma, eu penso muito, quando eu penso no romantismo, que ele nos lembra dessa beleza dos grandes ideais, né? E também porque, de certa forma, a cultura romântica, mesmo que a gente não perceba, ela moldou muitas coisas que nós temos hoje, da literatura ao cinema, da música pop, a forma como a gente consome as redes sociais, né? A gente idealiza tanto a vida das pessoas nas redes sociais hoje, né? E essa ideia do amor idealizado das comédias românticas, ou o herói solitário dos filmes de ação aí, do cinema, esse herói incompreendido, ou o drama existencial que a gente tem nas letras de música. De certa forma, tudo isso é um pouco de traço ainda de herança do romantismo. Eu lembro que quando eu li Os Miseráveis pela primeira vez, eu já tinha lido e fui muito impactada pelo livro, assim, muito impactada. Depois, na faculdade, enfim, teve uma ocasião que a gente discutiu Os Miseráveis, e aí eu continuava com uma visão muito idealizada do livro, porque ele me impactou muito quando eu fiz a leitura, né? E o Jean Valjean, e a capacidade da misericórdia resgatar alguém, fazer com que essa pessoa seja completamente transformada, enfim. E eu lembro que o meu professor de literatura, ele me dizia: ai, Thais, mas aqui isso aí é porque é um livro romântico. Se fosse um livro realista, não ia ser assim. Se fosse um livro realista, não ia ser toda essa idealização que está te encantando, né? A vida não é só esse ideal. Pode ser, a vida não é só esse ideal, mas a vida é tão maravilhosa com esse ideal, assim, que nos enche o coração, né? Que nos enche o peito, assim, e faz os olhos brilharem. A gente também precisa disso, né? A gente precisa também nesses momentos, assim, de arroubos, né? Esses arrebatamentos, assim, de idealização das coisas. Isso também faz com que a gente se encante de novo pela vida, né? Então, acho que a gente pode pensar nisso um pouco, assim, pensar no romantismo como esse reencantamento da vida. Seja para grandes questões, assim, positivas, como a gente tem, seja também para grandes decepções, que é também um carro-chefe aí do romantismo, né? Grandes tragédias e grandes decepções acontece. A vida, afinal, às vezes tem esses extremos mesmo. E que bom que a literatura é capaz de nos ajudar a pensar neles, né? E aí, você já tinha pensado em tudo isso, em toda essa influência? Eu quero que você comente aqui embaixo, compartilhe um pouco a tua visão sobre a escola romântica. Vamos falar um pouco sobre isso. Não esquece de deixar aqui embaixo também pedidos para outros vídeos que a gente pode fazer aqui no canal. E a gente vai continuando essa conversa aí em outros vídeos. Até a próxima!